Microfone. Vamos lá. Agora sim. Agora sim. Vamos lá. Acredito que a transmissão esteja aí em dia. Nós estamos aqui transmitindo a oração do meio-dia. Muito bem-vindo você que está acompanhando este trabalho, essa campanha de oração pelo Brasil. Nós estamos orando para que Deus abençoe a nossa nação. Deus, salve o Brasil. A irmã Ana Maria está dizendo, a irmã Maria de Fátima, Senhor, tenha misericórdia do nosso Brasil. Ela está dizendo o seguinte, pastor Samuel, Deus abençoe por esse trabalho de intercessão pelo nosso Brasil. Amém. A irmã Marli, lá de Cerro Azul, Deus tenha misericórdia de nós e salve o Brasil. E a irmã Fátima dizendo, a transmissão está ótima, né? Tá ok. Muito obrigado, irmã Fátima, por esse retorno aí, né? É importante a gente saber de como que está a qualidade da transmissão. Então, muito bom. Agradeço a você pela companhia. Mais um dia nós estamos aqui orando pelo Brasil, pedindo a bênção de Deus sobre a nossa nação. Você já está acostumado com o formato aqui do nosso programa, da nossa transmissão, que é primeiro apresentar um conteúdo de direito constitucional, mostrar para você como funciona o país dentro da Constituição, e depois a gente ora e pede a bênção de Deus sobre a nossa nação. Então, você já está bem aí ciente, né, de como que funciona. Nós estamos oferecendo para você o livro Ensina-nos a Orar, né? Se você fala, olha, eu gostaria de orar pelo Brasil, gostaria de também compartilhar, né, esse conhecimento para que mais pessoas orem. Só que aí eu não sei como orar, eu não sei como fazer uma oração. Eu vejo que o pastor ora aí, acho legal, tal, mas eu não consigo fazer essa oração. Então, você vai baixar esse material, Ensina-nos a Orar. É um e-book, é um livro digital que você lê no celular ou no computador. Nesse e-book, você tem aí as instruções sobre a oração. Ele vai te mostrar os versículos da Bíblia que ensinam, né? A oração, maneira de orar, as palavras que você usa, o momento da oração, tudo isso está colocado aí nesse e-book e vai te ajudar, inclusive, a fazer orações mais profundas, orações aí que você realmente sinta a presença de Deus, oração por mais tempo na presença de Deus, está tudo a instrução colocada aqui nesse e-book. Quanto custa o e-book? Nada, é gratuito, tá? Você vai baixar no seu celular ou computador, simplesmente clicando no link que está aqui na descrição do vídeo, tá? Então, é gratuito, é só ir lá pegar o seu. E tem também outro material gratuito, que é a lista de Trump, que diz quais são as autoridades brasileiras que foram sancionadas aí pelo governo norte-americano, né? Tiveram visto revogado, visto de entrada ou de permanência nos Estados Unidos revogado. Então, essa lista foi publicada aí dia 18 de julho, né, no mês passado, e aqui tem a biografia de cada uma dessas pessoas, uma foto, a carreira que essa pessoa teve, e as decisões polêmicas envolvendo ali os ministros da Suprema Corte, as outras autoridades, todos descritos aqui nesse e-book chamado A Lista de Trump. Quanto custa? Nada, é gratuito, é só você baixar e ter esse material aí para conhecimento. Tem em português e inglês, né? Você também pode mandar para um amigo que mora fora do país, você tem aí esse material em inglês para ser encaminhado, tá? Então, tá aqui o Marco Aurélio de Paula, né, meu aluno da Faculdade de Direito, mora aqui em Minas Gerais e estuda aqui na Faculdade Anhanguera, em Rio Preto. Obrigado pela companhia, Marco. A Ocilene também, lá do Pará, está enviando aqui a saudação e o esposo Emerson também, né? São nossos irmãos lá de Barcarena, no estado do Pará, acompanhando aqui também a transmissão. Obrigado, então, a todos. Nós vamos agora para o nosso conteúdo, né? Vocês sabem que na Bíblia Sagrada está escrito: orem pelos reis e por todos que têm autoridade, para que possamos ter uma vida calma e pacífica, com dedicação a Deus e respeito aos outros. Então, é algo que você pode levar adiante aí na sua vida. Orar, né, é uma das instruções da Bíblia sobre oração. Quais são as instruções da Bíblia sobre oração? Estão naquele livro Ensina-nos a Orar.
Uma delas é: orem pelos reis e por todos que têm autoridade. Outra versão da Bíblia fala: orem pelos governantes. Então, essas pessoas, elas têm decisões que elas tomam têm impacto na nossa vida e por isso nós devemos orar por elas para que elas façam bem o seu trabalho e com isso facilitem a nossa vida e nos dê mais condições de nos dedicarmos a Deus e ao respeito ao próximo. Tem também outro versículo que diz que se as pessoas orarem a Deus, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Está no segundo livro de Crônicas, essa passagem. Então nós temos aí essa promessa de que se buscarmos a Deus, orarmos, nos humilharmos diante dele, nos convertermos dos maus caminhos, né, deixarmos o pecado, aquilo que é mal, então ele vai ouvir as nossas preces, vai perdoar nossos pecados e sarar a nossa terra. Nós estamos buscando isso também em oração, todos os dias, ao meio-dia aqui, orando pelo Brasil e pela nação brasileira. Chegou aqui também a irmã Maria Batista, que é também do estado do Pará, a Inês, que é de Curitiba, nossa irmã lá de Curitiba, a Genesi Brito, também de Curitiba, nossa irmã, e a Odete, aqui de São José do Rio Preto, também acompanhando todos os nossos irmãos na fé aí. Paz seja com todos. Muito obrigado pela companhia. Então vamos lá ao nosso conteúdo de direito constitucional de hoje. Hoje nós estamos analisando os artigos 37 a 43 que falam da administração pública. Ela vai falar a Constituição sobre como funciona a administração pública do país, vai nos mostrar também a questão do funcionário público, dos concursos públicos, né? São aí 6 artigos falando da administração pública federal e eu vou destacar no artigo 37 os princípios da administração pública. Então, veja, diz o artigo 37 o seguinte: a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios obedecerá aos seguintes princípios. Então, veja, são 5 princípios aqui que nós vamos destacar hoje. O princípio da legalidade, o princípio da impessoalidade, o princípio da moralidade, o princípio da publicidade e o princípio da eficiência. Poxa, que legal, gostei de saber que a administração pública precisa se pautar por esses princípios. Eu quero dizer para você que os princípios, eles são, em muitos casos, mais importantes até do que as regras. Tá? Então, vou te explicar como que isso funciona. Então, veja bem, tem muita coisa que não tem regra. A gente não tem uma regra específica para aquela situação. Mas se nós tivermos o princípio vai nos guiar, vai nos dirigir naquela situação. Eu vou passar um exemplo simples para você. Veja bem, digamos que uma empresa de ônibus, ela tenha o seguinte princípio, ela oriente os motoristas, dizendo, olha, nosso princípio é pontualidade. Eu quero que vocês sejam pontuais. Nós precisamos chegar no horário. Essa é a maior propaganda, esse é o maior valor aqui dentro da nossa empresa, é a pontualidade. Você tem que fazer de tudo para chegar no horário. Ok. Aí tem outra empresa que diz para o motorista assim, olha, nosso princípio, o que rege a nossa empresa aqui é o atendimento de qualidade. Nós precisamos proporcionar uma boa experiência para o passageiro. Nós queremos que o passageiro esteja feliz, ele esteja contente com o serviço que nós prestamos e você sempre vai visar ali o bem-estar do passageiro mais do que a pontualidade. Se tiver que chegar atrasado, você chega atrasado, mas você atenda bem os clientes. Então, vamos lá. O motorista está passando no ponto e uma pessoa, ele pegou todos os passageiros e saiu do ponto, já está andando lá. De repente, aparece um lá atrasado, alguém, oh, eu estou aqui ainda, e abanando a mão para o motorista já saiu, já está com o ônibus em movimento. Veja, não tem uma regra dizendo nas duas empresas, se você sair com o ônibus e uma pessoa estiver lá no ponto gritando, levantando a mão, você faça isso ou aquilo. Essa regra não tem. Né? Foi deixado ao bom senso do motorista decidir o que é que ele quer fazer, né? Que decisão ele quer tomar.
Então, vamos lá. O que acontece? Na primeira empresa, então, o motorista está orientado a chegar no horário. Então, ele já saiu, ele está andando, tem alguém lá chamando, ele fala, não, eu preciso chegar no horário, essa pessoa vai esperar o próximo ônibus. E ele continua, porque ele precisa chegar no horário. O princípio que guia ele é a pontualidade. Já o outro motorista, não. O outro motorista, o princípio que guia é uma boa experiência do usuário. Então, ele para o ônibus, dá um rezinho, volta lá e pega aquela pessoa e ele continua a viagem. Então, veja, não existe regra. Eu tenho que esperar o passageiro ou não? Essa regra não existe. Mas, pelo princípio que a empresa propõe aos motoristas, ele sabe se ele para e volta ou se ele continua para chegar no horário. Porque o princípio de uma é pontualidade e o princípio da outra é uma boa experiência, um bom atendimento para o cliente. Então, veja, o princípio ele vai se fazer muito importante quando nós não temos a regra, o princípio direciona, o princípio vai te guiar naquilo que deve ser feito. E os princípios que direcionam a administração pública, federal, estadual e municipal, são estes princípios conforme o artigo 37 da Constituição. Quando não houver uma regra clara, e nem sempre existe uma regra bem clara sobre aquela decisão, porque não vai existir uma lei dizendo, olha, principalmente sobre coisas novas, né? Vamos dizer que surgiu aí uma novidade, né? A cidade agora vai sediar, como está agora lá em Belém, vai sediar a COP30 lá, um evento mundial, vai vir gente do mundo inteiro. Então, não tem regra. Quando você estiver sediando a COP30, você tem que fazer isso, isso e isso. Essa regra não existe. Mas, ao organizar esse evento, a administração pública municipal da cidade de Belém vai seguir, conforme o artigo 37 da Constituição, o princípio da legalidade. Ao organizar esse evento, ela precisa fazer tudo dentro da legalidade. Ela não pode contrariar a lei para fazer o evento. Ela também deve seguir o princípio da impessoalidade. Não pode beneficiar uns e outros não. A moralidade, não pode fazer nada imoral. A publicidade, tudo tem que ser às claras. A eficiência. Então, veja, esses princípios regem a administração pública em todas as situações. Por quê? Porque não existe regra específica para tudo que vai fazer. Né? Agora nós vamos contratar ali um pessoal para fazer a limpeza, nós vamos contratar um pessoal para fazer tal coisa. Tá bom, mas não tem regra para tudo, mas tem princípio para tudo. O princípio é o da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Esses são os princípios propostos pelo artigo 37 da Constituição Federal. Vamos dar uma olhadinha nesses princípios e como eles funcionam? Então, veja bem, o artigo 37 fala no princípio da legalidade. O princípio da legalidade significa que a administração pública só pode fazer o que a lei permite. Então, um prefeito não pode criar um novo imposto, por exemplo, sem autorização da lei. Né? Os impostos são aqueles que estão já descritos na Constituição Federal e existe lá, ao delimitar o poder de tributar, a Constituição já coloca lá os impostos que são da competência do município e o município não pode criar um imposto novo, senão em virtude de lei. Precisa existir uma lei autorizando qualquer alteração, inclusive na alíquota, na forma de cobrança do imposto, e o prefeito precisa tomar a sua atitude, a sua decisão, com base na lei que o autoriza e não fazer da cabeça dele, do jeito dele, de qualquer maneira. Então, a administração, a mesma coisa para o governador, para o presidente, ele só faz o que a lei permite. A administração pública só faz o que a lei permite. E não só o executivo, o legislativo, o judiciário, a administração pública como um todo, todos os poderes, todos os órgãos públicos devem se pautar pelo princípio da legalidade, fazer aquilo que a lei permite, tá? Outro princípio é o princípio da impessoalidade. Em qualquer atividade estatal, o governo deve tratar todos igualmente, sem favorecimento de uns
e sem perseguição de outros, né? O governo deve tratar de forma impessoal. Chegou um requerimento, não precisa saber de quem é. O cidadão pediu alguma coisa, eu vou conceder ou não conceder com base na impessoalidade. Eu não quero saber quem é. Ah, é meu amiguinho para eu conceder? Ou é meu inimigozinho para eu negar? Né? Eu não tenho que. A administração pública não pode olhar isso. Né? Então, é um requerimento, é um cidadão, tem a regra, tem a lei, é conceder para todos ou negar para todos, conforme a lei permite ou não, e está tudo certo, de forma impessoal. Né? Ou, num concurso público, por exemplo, a mesma avaliação, os mesmos critérios para todos. Né? Então, você vai lá, tem uma prova de português, todo mundo vai fazer a mesma prova. Então, o critério é o mesmo. Você não vai, esses aqui são meus amigos, dá uma prova mais fácil. Aqueles ali, né, vamos separar. Esses aqui são... Não, você vai, né, tratar todos de forma impessoal. Não é sobre a pessoa, é sobre o concurso. Não é sobre a pessoa, é sobre o requerimento. Está requerido, o cidadão requereu, vamos analisar. Entende? Sem tratar de forma pessoal qualquer requerimento, qualquer solicitação para o órgão público. Também o princípio da moralidade. A administração pública deve agir com ética, honestidade, conforme a justiça, o bom senso. Então, aquilo que é moral, né, muitas vezes não é ilegal. Tá, estou seguindo o princípio da legalidade, mas fazendo desse jeito não é ético, não é algo justo, né, conforme aqui o que a gente vai analisar. Então, veja, é legal, eu estou fazendo dentro da lei, mas não é justo. Essa pessoa deveria ser atendida, a situação dela recomenda que eu faça algo diferente. Então, não é sobre ferir a impessoalidade, é sobre trabalhar a moralidade, a justiça, o bom senso, para que a gente consiga prestar um bom serviço como administração pública. Então, o servidor não pode usar, por exemplo, o seu cargo para beneficiar a empresa de um amigo, de um parente. Então, ele não pode fazer isso porque seria contra o princípio da moralidade pública. Né? Ele tem que tratar essa empresa como outras empresas, ele tem que fazer esse trabalho sem direcionar para a empresa do parente, ele tem que ter essa conduta moral, honesta, né? Dar mesma condição para todos, sem favorecimento, por exemplo, de uma empresa de um parente. O outro princípio é o da publicidade. Tudo que o governo faz deve ser público, deve ser conhecido das pessoas. Não pode ter nada escondido, debaixo do tapete, feito lá de noite, madrugada, fora de hora. Então, é uma atitude do governo? É. Então, tem que ser claro, tem que ser transparente. Quanto dinheiro gastou, quanto tempo usou, quem são os profissionais que estão hoje de plantão. Né? Você tem uma tabela, mostrar ali quem são as pessoas que trabalham aqui nessa repartição, quem é o chefe dessa repartição, a quem eu me dirijo. Então, a administração pública deve se pautar sempre pela transparência, publicidade. Né? Então, por exemplo, no edital de licitação, é colocado esse edital na imprensa, para todos verem. Qualquer pessoa que quiser apresentar sua proposta deve ter ali a publicidade dessa busca de fornecedores do governo, para que ele possa oferecer, então, os seus serviços ali. E, por fim, o princípio da eficiência. O governo deve prestar os seus serviços com qualidade, com rapidez e com o menor custo possível. Então, um serviço de qualidade, um serviço rápido, né, o mais rápido possível, porque quando demora, né, isso também é um problema. Né, muitas vezes você recebeu o que você pediu, mas daqui 10 anos, aí não adianta mais. Né, e também com o menor custo. Então, também não adianta ser barato, né? É só barato. É barato, mas não presta, né? Eu coloquei, fui usar, quebrou. Então não adianta. Então precisa ter qualidade, ser um bom serviço prestado, rápido e com o menor custo possível. Isto é uma definição de eficiência, né? Então, por exemplo, uma obra não pode ficar inacabada, né? Então, construir uma obra de qualidade, com rapidez e com o menor custo possível, aí nós vamos, é eficiência. O governo vai entregar uma escola, a prefeitura está fazendo uma escola municipal. Então, fez uma obra de qualidade, você vai lá, a parede é boa, a pintura é boa, as carteiras, tudo é de qualidade ali. Você vê, tem um jardinzinho, foi tudo muito bem feito, pensado, um playground para as crianças brincarem. Olha, a obra tem qualidade, é uma boa escola. Tá, joia? Foi feito em quanto tempo? Foi rápido.
rapidamente entregaram a escola. Que bom. E custou quanto? Ah, custou o preço aí de mercado, normal, né? Um bom preço, foi o menor custo possível aí, está entregue à escola. Puxa, então nós olhamos para tudo isso e vemos, houve eficiência, né? Não só para essa obra, mas para qualquer serviço da administração pública, né? Você foi lá, fez um requerimento, olha, eu quero segunda via do meu IPTU. O pessoal foi lá, trouxe o carnezinho para você, rapidinho, no balcão. Quanto é? Não é nada, tá aqui, pode ir lá pagar. Puxa, que legal, você se sente bem atendido. Foi um atendimento eficiente que foi prestado para mim. É esse princípio, porque não tem uma regra, não tem uma lei dizendo quando a pessoa for na prefeitura e pedir um papel, tem que ser entregue em menos de 10 minutos para ele. Essa regra não existe. Nós teríamos que ter 1 milhão de regras para fazer isso. Não tem a regra, mas tem o princípio. O princípio da eficiência. Tudo que você vai requerer no serviço público, ou todo serviço prestado pelo ente público, ele deve ser prestado seguindo o princípio da eficiência. Qualidade, rapidez, menor custo. Tá? Então, além da publicidade, além da impessoalidade, além dos outros princípios que nós já comentamos. Agora, veja, aí eu quero trazer para você hoje uma situação. A transposição do Rio São Francisco. Você já ouviu falar dessa obra? Eu tenho certeza que você já ouviu falar dessa obra. A transposição do Rio Francisco tem como objetivo utilizar as águas do rio, fantástico Rio São Francisco, que tem no norte e nordeste do país, e levar por meio de canais, mais de 700 quilômetros de canais, levar essa água para promover crescimento econômico, levar água para as regiões áridas do Nordeste, especialmente. Então, veja, essa transposição do rio, ela é uma obra fantástica, é uma obra que vai trazer benefícios incontáveis, vai levar água é desenvolvimento, as pessoas vão poder fazer uma plantação irrigada, as pessoas vão parar de depender do caminhão-pipa para levar água nos lugares, porque lá simplesmente não tem água, não tem chuva, é difícil ter poços, e as pessoas dependem de serviços de caminhão-pipa para ter água potável. Então, a transposição do rio vai levar qualidade de vida, vai levar desenvolvimento econômico, não tem ponto negativo nessa obra, né? É uma obra que o Brasil precisa dessa obra. A obra já vinha sendo comentada desde a época do Império, que era possível, já havia pensamentos, estudos, governos de Itamar Franco fez estudos, governo FHC fez estudos, mas quem realmente foi atrás de fazer a obra acontecer foi o governo Lula em 2007. Em 2007 foi lançado realmente a obra, começou a transposição do São Francisco, em 2007. Passou o governo Lula, entrou o governo Dilma, entrou outro governo Dilma, entrou o Michel Temer, depois veio o presidente Bolsonaro, que fez também lá uma certa inauguração de um certo trecho dessa transposição, e agora está de novo num novo mandato Lula, 3 anos já do mandato Lula, e sabe o que acontece com a obra da transposição? Ela está lá, inacabada. Essas pessoas do sertão árido do Nordeste estão lá esperando essa água desde 2007. Faz 18 anos que elas estão esperando essa água. Então eu digo para você o seguinte: essa obra está sendo executada com eficiência. Olha o princípio da eficiência aqui atrás, tá? Eu não estou falando de nenhum governo, como eu disse para vocês, passou aí o governo Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, Michel Temer, governo do presidente Michel Temer, né? Os anos que ele ficou, 2 anos, 1 ano e pouco, um governo inteiro Bolsonaro, e agora quase um governo inteiro Lula, 3 anos de 4. Né, que nós estamos na metade do 3º ano, já. Então me diga, tem eficiência? Tem qualidade, rapidez e menor custo essa obra? Iniciada em 2007. Então, esse é um motivo de oração. Eu acho que nós temos que colocar em oração o governo brasileiro, porque essa é uma obra, né? Tem outras obras, tem uma ponte lá no norte,
Uma ponte que falta só as cabeceiras, a ponte está inteirinha pronta, e o pessoal atravessando de balsa, por baixo, pagando essa balsa, porque a ponte está pronta, mas faltam as cabeceiras. Pode procurar na internet. Além de muitas e muitas e muitas outras. Eu estou falando essas que são obras grandes e que o exagero, né, a loucura ao olhar para essas obras é demais. Né? Você olha e fala, gente, não é possível que isso aí não foi resolvido. Pois não foi. Né? Mas tem outras, tem obras estaduais, tem aqui do governo do estado de São Paulo, tem obras dos estados aí onde você mora, tenho certeza, e tem obras do município, obras municipais também inacabadas, deixada pela metade, um governo vem, faz metade, o outro não faz, o outro não dá continuidade, abandonada, cheia de mato. O que foi feito se perdeu, não tem mais como dar continuidade, se for continuar tem que ir lá pôr no chão o que fizeram e começar do zero. Isso é ineficiência, isso é jogar o dinheiro público no lixo. Dinheiro nosso, de imposto, que foi colocado lá, está sendo jogado no lixo, por conta de uma conduta dos nossos governantes. Né? E como eu digo para vocês, não estou indicando um culpado, eu estou dizendo para vocês que uma obra de 2007, em 2025, ela está inacabada. É ineficiência, é um governo ineficiente, é uma gestão pública ineficiente. E isso prejudica o país, e isso vai gastar um dinheiro que já é escasso, que a gente não tem. E você pensa aí, você na sua casa, se você começar uma varanda e não terminar, se você ficar lá, coloca o madeiramento, não põe as telhas, daqui a pouco a chuva estraga a madeira, se vai dar continuidade, você tem que jogar fora aquela madeira e colocar outra. É só você pensar se isso é bom para sua casa, né? É bom para sua casa? É lógico que não. Então também não é bom para o governo, não é bom para o país. E eu convido você para nós orarmos pela eficiência do governo, né? E agora, falando da transposição e das hidrelétricas que a gente tem no São Francisco, nós tínhamos aí uma previsão de aumento da conta de luz esse ano. Hoje eu peguei a notícia da Folha de São Paulo, vai dobrar. A previsão que tinha de aumento, agora é o dobro. Né? Estava previsto um percentual, agora é o dobro daquele percentual. O aumento da energia elétrica esse ano, com todas as hidrelétricas cheias, com o potencial de produção de energia elétrica que nós temos, com Itaipu, com Belo Monte, com todo o nosso potencial, com as usinas nucleares que nós temos, termoelétrica, com tudo que o Brasil tem de potencial de geração de energia limpa através das hidrelétricas, com todo o potencial de chuva, de reservatórios colocados, este ano, a previsão de aumento da energia elétrica, que já estava pronta, é o dobro, vai ser maior do que se esperava, 2 vezes mais do que se esperava. E aí eu te pergunto, tem eficiência, né? Como que é isso? Né? A gestão do setor elétrico tem sido eficiente no nosso país? Então, veja, tudo isso tem impacto na nossa vida. Você vai falar, mas eu não moro no Nordeste, não transpôs o São Francisco, não tem nada comigo, mas e a conta de luz que é para o Brasil inteiro? Se o governo não for eficiente, não tiver os princípios, não estiver com a sua administração, a gestão, o seu trabalho pautado por estes princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, o prejuízo é nosso. É você que vai se dar mal. Se o governo não agir conforme estes princípios, somos eu e você que vamos pagar a conta. Então, esse é mais um motivo para nós orarmos pelo Brasil. Por isso que eu digo para você, aqui são aulas de direito constitucional, mas são também de educação política. Nós precisamos cuidar da gestão pública. Você precisa participar da gestão pública do seu município. Tem uma audiência pública, vai lá ver. Você votou no vereador, cobra o trabalho dele. Você votou no prefeito, vai lá saber se ele está fazendo um bom trabalho. Quem você votou em deputado estadual? A gente nem lembra mais, deputado federal. Eles estão lá trabalhando, mas se a gente não acompanhar, não ver, não exigir dele que ele tome as posturas que nós achamos que são corretas, se eles não agirem com legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, quem paga a conta somos nós. Eles vão fazer um mau trabalho, vão desperdiçar o dinheiro público
e nós vamos pagar a conta.